Mateus capítulo 14, apenas o verso 15 e 16, a palavra nos diz assim nessa manhã: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E o verso 16: Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Palavras do Senhor. O cenário aqui desse episódio narrado por Mateus, capítulo 14, é um cenário de deserto. E nesse mesmo deserto, diz a palavra de Deus, existia uma grande multidão que seguia e ao mesmo tempo entregava um pouco do seu tempo para aprender a respeito dos ensinamentos de Jesus. E diz a palavra de Deus que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, conforme nos narra aqui o verso 21. E uma coisa que era bem certa nesse contexto de deserto: aquelas pessoas estavam com fome, elas tinham fome, elas tinham as suas necessidades. Porém, um menino, apenas um menino, disponibiliza o que ele tinha de melhor naquele exato momento e entrega o seu melhor nas mãos dos discípulos. Qual era o melhor daquele menino? 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus nos dá esse grande ensinamento. Através da entrega desse pequeno jovem, Jesus então faz a grande multiplicação. E dessa forma então vem alimentar todas aquelas pessoas. E diz ainda a palavra de Deus no verso 20, de que tudo aquilo que sobrou, foram levantados 12 cestos cheios, 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E diz o texto que ainda sobrou 12 cestos cheios. Queridos, é interessante a gente observar nesse texto, dentro dos 2 versículos que eu li, o verso 15 e o verso 16, que num primeiro momento a ideia, o desejo dos discípulos era liberar aquela multidão, era mandar aquela multidão embora, porque não tinha como alimentar aquelas pessoas. Porque o que é impossível aos olhos humanos, para Deus torna-se apenas uma possibilidade. E aí vai dizer o verso 15: despede a multidão. Os discípulos estão dizendo para Jesus: despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Porém, existe uma ordem do Senhor, e essa ordem se encontra no verso 16, quando Jesus ordena que eles mesmos, os discípulos, deem de comida, deem de alimento àquelas pessoas famintas. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e só existiam 5 pães e 2 peixinhos. Como pode isso? Só Deus pode. E aí diz o verso 16, quando Jesus dá a ordem é a seguinte: ora, dá-lhes vós mesmos de comer. Eu fico tentando imaginar um discípulo olhando para o outro e tentando imaginar, sendo redundante, aquela ordem de Jesus. E aí, se a gente olhar para o nosso contexto hoje, se a gente olhar aqui à nossa volta, se a gente der um 360 aqui, a gente vai ver pessoas que estão famintas e sedentas de Deus. Nós vamos encontrar pessoas famintas e sedentas, espiritualmente falando. Nós vamos encontrar pessoas famintas e sedentas, espiritualmente falando, pessoas essas que conhecem a palavra, mas insistem em não querer viver a palavra de Deus. Não basta ir muito longe, não é necessário ir muito longe, basta olhar à nossa volta. E este é o mesmo cenário, o contexto dos tempos de hoje
nada tem de muito diferente daqueles tempos, dos tempos de Jesus. Tanto não tem muita diferença que a ordem do verso 16 continua sobre a minha e continua sobre a sua vida. Ora, deem vocês mesmos a essas pessoas o que comerem. E aí você pode olhar para mim e perguntar assim: eu já tomei meu café, eu já comi o meu pão. Só que aqui está o verdadeiro pão de Deus. Aqui está o verdadeiro alimento que vem da parte do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o Cristo, é o Verbo personificado. A Bíblia, o Cristo, o Verbo personificado, é o verdadeiro pão que desceu do céu para alimentar a minha e a sua sede, para alimentar a minha e a sua fome espiritual, arrancando de nós aquilo que o pecado tem levado, tem lavado, tem roubado da vida de muitas pessoas, quiçá daqueles que dizem conhecer, mas que não vivem a palavra de Deus. Preferem ficar entregues aos seus adultérios, preferem viver entregues às suas vidas de pecado, ao ser obedientes à palavra de Deus. E a ordem do Senhor é clara: deem a estas pessoas vós mesmos de comer. Como assim? Aqui Jesus está nos ensinando um princípio básico, a multiplicação, queridos. E essa semana eu li isso também no livro e achei interessante. A multiplicação começa a partir de mim. A multiplicação começa a partir de você. Como assim, Rodrigo? A partir do momento que damos o nosso melhor, como aquele jovem fez naquele momento, ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez, não sei, mas a palavra me permite pensar assim, talvez, não sei, aquele fosse o único alimento daquele jovem ao longo daquele dia, talvez até, quem sabe, daquela semana. Mas ele pega o que ele tem, entrega nas mãos dos discípulos, confiando que o Senhor poderia fazer. Isso é lindo. Quando a gente aprende a viver essa dependência na presença de Deus, nós vivemos o melhor de Deus nas nossas vidas, e aquela multidão viveu. Que coisa maravilhosa, o milagre da multiplicação. Se você tiver oportunidade de ler esse texto, Mateus capítulo 14, Marcos 6, João capítulo 6, Lucas capítulo 9, leia, porque essa palavra tem muito a falar aos nossos corações. E aí, para encerrar, de repente você pode perguntar: Rodrigo, mas eu não tenho nada para dar para ninguém. O que eu tenho hoje não é o suficiente para oferecer àquele que me cerca. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o pouco que possa estar nas suas mãos, esse mesmo pouco que está nas suas mãos hoje, se você o entregar com fé nas mãos de Deus, Deus irá multiplicar, a começar na sua vida, para que dessa forma você possa abençoar outras vidas que estão à sua volta. Apenas entregue o seu melhor para Deus. Busque entregar o seu melhor para Deus e confie, porque o milagre é o Senhor quem faz. Nós não temos que nos preocupar com o milagre é com Ele. Assim como naquela passagem de Lázaro, Deus dá uma ordem aos homens: retire a pedra. E no verso seguinte, a palavra de Deus diz que os homens, ao obedecerem, o verso diz: e a pedra foi retirada. Ou seja, o que cabe a mim e a você fazer, nós precisamos fazer. O que cabe a Deus fazer é com Ele. E aí, no exemplo de Lázaro, Jesus prova isso quando Ele diz: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece. Aquele homem que já havia morto 4 dias, ressuscita. Não diferente desse contexto aqui da multiplicação. Bastou apenas uma pessoa entregar o seu melhor, para que Jesus fizesse o milagre. O que você tem entregado da sua vida hoje, para Deus, para que Deus possa fazer o milagre, a começar pela sua vida, pela sua casa, e dessa forma você venha a ser um abençoador de vidas, um verdadeiro dispenseiro da palavra de Deus. Qual é o seu melhor? O que você tem entregado para o Senhor? Seja um multiplicador da multiforme graça de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.